Deixa eu voltar para o cenário internacional para chamar esse grande destaque de hoje, que é a presença de Nicolás Maduro, depois de 8 anos aqui no Brasil, sendo recebido pelo presidente Lula. E aí, qual a sua avaliação sobre essa visita? Logo mais começa a cúpula da América do Sul, né? Eles vão discutir aqui com outros presidentes. Como que você está vendo? Primeiro, é importante a gente perceber como a imprensa brasileira já tomou decisões sobre o Nicolás Maduro, né? Hoje em dia os jornais estavam dizendo ali, hoje pela manhã, os jornais estavam dizendo ditador era a palavra mais, vamos dizer, mais amenas que usaram contra ele, né? Mas, infelizmente, para esses jornais, eles não ganham eleições, né? Então, o Nicolás Maduro é o presidente eleito da Venezuela e se há alguma discussão a respeito da sua capacidade de governo ou da forma como ele governa, que essa decisão seja feita, que essa discussão seja feita dentro da Venezuela, a partir das urnas venezuelanas. E eu acho que é esse o recado que o presidente Lula dá, né? O presidente Lula se organiza muito para recompor a força da América Latina, dentro de um projeto de que a América Latina, em grande medida, precisa se unir para poder crescer, e isso significa aceitar e reconhecer as identidades e as soberanias de cada país a partir das constitucionalidades estabelecidas pelas decisões dos seus próprios povos. Não há o que a gente ficar discutindo disso. Se você gosta ou não gosta do Maduro, maravilha, quem tem que gostar dele, na realidade, é o povo venezuelano. Então, assim, a gente precisa compreender esse tipo de situação. E esse eu acho que é o recado que é dado pelo presidente depois de 8 anos em que o plano de Bolsonaro foi sabotar efetivamente qualquer chance da América Latina voltar a se tornar forte. Acho que nós damos um passo correto nesse sentido. Uma América Latina forte significa um Brasil forte, e isso nos permite pensar, entrar nesse novo mundo geopolítico com um grupo um pouco mais sadio e unido de países. A gente só tem a ganhar com isso, Thalita. É um momento de fortalecimento da América do Sul entre países vizinhos aqui? Pois é, primeiro a gente está repondo a nossa perspectiva de respeito às identidades políticas, que é o primeiro passo. Que isso tinha sido destruído por Jair Bolsonaro, projeto norte-americano e tudo mais. Então, o primeiro passo é esse, respeitar as diferenças, mesmo que nós tenhamos governos mais de direita no Uruguai, mais de esquerda na Colômbia, mas é preciso respeitar as identidades e as condições políticas da América Latina. O segundo passo, sim, acredito que há uma possibilidade muito grande, especialmente dentro dessa nova ótica do mundo digital, de que nós possamos avançar no interesse de projetos de união que possam nos colocar no século XXI em condições de aproveitarmos essas novas ondas de tecnologias e industrialização para que os nossos territórios voltem a crescer, gerar renda, gerar emprego, inserção política e inserção social. Acho que esse caminho é excelente e damos esse primeiro passo. O problema é que nós temos pouco tempo para isso, temos mais só 3 anos de governo Lula, e imaginamos que, só estou contando o primeiro, claro, não está contando o processo de reeleição ainda, mas precisamos meio que apressar o prazo disso, viu, Thalita? Porque a América Latina já tem um histórico de saber andar junta e a gente precisa retomar esse histórico o mais rápido possível para que esses efeitos possam ajudar as nossas economias, tanto do Brasil, quanto da Venezuela, quanto de Cuba, Colômbia, Equador, Peru, e a gente aí vai andando um pouco mais, um passo um pouco mais apertado, mas pela necessidade de desenvolvimento que nós temos, que é premente. A gente vai estar acompanhando essa cúpula da América do Sul e trazendo as notícias e avaliações por aqui. Fernando, expectativa para a semana, qual vai ser o ponto alto? Eu acho que a gente tem que ficar de olho nas formas como a Espanha vai lidar com essa antecipação de eleições. As eleições estão sendo antecipadas do final do ano para agora, exatamente na metade do ano, e não está muito claro como é que a sociedade espanhola vai lidar com essa situação. Então, perceber esses movimentos da sociedade espanhola nesse momento em direção a mais à esquerda ou mais à direita, ou ver como a sociedade vai se organizar, é muito importante para a gente no Brasil começar a entender como esses grupos de extrema-direita vão reagir nas próximas eleições. Então, sequer a estabilidade do governo nesse momento pode ser assegurada, e nós temos que ficar de olho nesse movimento que parece sair de Espanha e Itália e começar a tomar a Europa com alguma regularidade. E aí, se você pensar nessa situação e olhar para o conflito na Ucrânia, você percebe que a gente está, de alguma maneira, com uma bomba relógio ali colocada. E alguém tem que chegar e dizer, olha, vamos com calma, a gente precisa colocar essas coisas no lugar. Olhar a Espanha nesse momento é pedagógico para ver como é que isso vai andar no Brasil. Acho que esse é o caminho que a gente tem para estabelecer os rumos da política brasileira e da América Latina nos próximos meses.